Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Bom dia, irmãos. Boa tarde. Boa noite. Paz seja convosco. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. É com muito prazer e satisfação que mais uma vez o pastor Geraldo chega até aos irmãos para levar uma reflexão, uma mensagem da boa nova do reino dos céus. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar bastante, porque todas as vezes que tiramos um tempinho para refletir, para meditar, para estudar a palavra do Senhor, com certeza somos abençoados, porque Romanos 10:17 diz de uma maneira clara e objetiva que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, traz fé ao nosso coração e através da fé nós somos iluminados pela palavra e com certeza temos condição de sermos muito mais abençoados para a glória e honra, louvor e adoração do Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Pastor Geraldo é pastor de uma igreja chamada Comunidade Cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade promissora, abençoada, com um povo bonito, um povo forte, tem muitos e muitos e muitos servos do Senhor, em Betim talvez mais de 30% talvez da população, que é mais de 400 mil pessoas, com certeza tem mais de 30% do povo do Senhor, dezenas e centenas de milhares de igrejas, e louvado seja o nome do Senhor. E eu sou pastor de uma das igrejas, com certeza evangélica, que tem no bairro São Luís e também na grande cidade de Betim, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, que você possa escrever, pois assim, e acionar o sininho para que todas as notificações possam chegar até você. E quando você vê a mensagem, você dê um like, que você gostou, de joinha. Ali nos comentários, você querendo e podendo, fala da cidade que você está vendo a mensagem e também do estado da federação que você está vendo a mensagem. Se for nenhuma das cidades de Minas Gerais, dos 853 municípios que tem em Minas Gerais, que você possa colocar a sua cidade e o estado, claro e evidente. Se for fora do estado de Minas Gerais, que você também, da mesma forma, que você possa estar ali colocando e falando onde é. Louvado seja o Senhor por isso, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor graças para que nós possamos meditar na palavra dele de uma maneira especial, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Pai querido, eterno, Criador, libertador, redentor e salvador. É no nome do teu amado Filho, nosso Senhor, é que eu chego a ti em oração para pedir graças, para poder ministrar a tua palavra. Vou exercer o ministério que o Senhor me confiou, de uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Que o Senhor possa alcançar vidas, famílias, lares, de uma maneira especial, que os corações se quebrantados de uma maneira especial, o Senhor possa abrir, pois, a porta da fé, quebrantar, pois, os corações, iluminando os olhos do entendimento, para que a tua palavra, sempre viva e eficaz,
possa encontrar corações totalmente voltados para o Senhor, para que recebam cura, libertação, salvação, reconciliação, paz, alegria, bênção e uma porção extraordinária do teu amor, mediante o Evangelho do Reino, o Evangelho da graça e da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, que os empecilhos, embaraços, as fortalezas caia por terra e o teu nome seja glorificado e exaltado. E onde a tua palavra chegar, através do som da minha voz, que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa em cada coração. Que o teu braço estendido, que a tua poderosa mão venha os arrancar do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do teu amor. Que a tua palavra traga edificação, exortação e consolação. Meu Senhor, é para a glória do nome de Jesus. Portanto, glorifica o teu Filho, porque com certeza pregarei a mensagem da boa nova para a glória do nome do Pai, o eterno Criador, do Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e do doce e santo Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, falar aos corações de uma maneira especial, como lhe é peculiar sempre. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos passar para a nossa reflexão da Santa Palavra do Senhor. Mensagem esta que encontra-se, pois, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Mateus escreveu no seu capítulo de número 9, no versículo de número 27 ao 31, está escrito: E, partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Diga comigo, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por essa porção bíblica tão inspiradora para a nossa vida, para o nosso coração. Podemos ver nesse texto de apenas 5 versículos uma cura milagrosa, miraculosa de 2 cegos. A palavra nos mostra a perseverança, a determinação,
o esforço desses dois cegos. Porque certamente Jesus estava naquele local que tudo mostra e nos revela que era em Cafarnaum, onde ele tinha curado uma mulher do fluxo de sangue e também tinha ressuscitado a filha daquele líder de uma igreja conhecida na época como sinagoga, a sua filhinha, de aproximadamente 12 anos. A mulher tinha 12 anos que sofria de uma hemorragia terrível e também a filha de Jairo, ou Jair, tinha 12 anos e ela faleceu. E ele foi buscar ajuda em Jesus. Era naquela região de Cafarnaum, uma grande cidade onde tinha um porto, cidade marítima, que tinha um porto, e com certeza aquele porto tinha muitos comércios, sabe? Importação e exportação saía daquele porto para ser levado para outros locais, sabe? Então, o movimento de cidade marítima próximo de porto geralmente é algo bastante interessante. Tem muita gente, muito povo, de maneira bonita, de uma maneira especial. Eu tive, uma época, pastor Geraldo, ainda não era pastor, nem crente em Jesus eu era. Eu trabalhei numa empresa estatal que prestava serviço à Petrobras, naquela região da Bahia, chamado Candeias, e também na refinaria de Mataripe, numa cidade chamada Madre de Deus. Ali tinha um porto que tinha uma refinaria e ela recebia petróleo, sabe, bruto, vindo do exterior, e ela era um porto e tinha uma Petrobras, uma refinaria, chamada Refinaria de Mataripe, lá na cidade chamada Madre de Deus, próximo de Candeias, fica em torno de talvez uns 100 e poucos quilômetros de Salvador, porque a gente às vezes ia aos domingos em Salvador, ia de ônibus, e era em torno de 1h30 no máximo, e aí por diante. Eu trabalhei lá, e eu conheço bem o que é isso. Negócio do Porto, por exemplo, é uma concentração muito grande de gente, trabalhadores, e aí por diante, sabe? Moradores. Sim. Então, era na região de Cafarnaum. E aí nos narra a Escritura. E partindo Jesus dali, desse local que ele estava, pelo menos o texto anterior, do versículo 18 ao versículo 26, era Cafarnaum. Agora, aqui tudo leva a crer que também era. Aparece dois cegos, sabe? Distante. E começou a clamar por ajuda, por socorro, por auxílio, por um toque milagroso do Senhor Jesus para eles serem curados. Ainda que Jesus não precisa tocar para curar, porque fé não tem limite. E mundo espiritual, quando eu e você penetramos nele pela fé, ele materializa aqui nesse mundo metafísico onde nós residimos e habitamos, temporariamente, diga de passagem. Não é verdade? Que a nossa morada eterna não será aqui, pelo menos nessa terra corrompida. Na hora que aqui se tornar novo céu e nova terra, é outra mensagem, outra história, mas eu não estou dizendo que aqui nós vamos ficar para sempre nessa terra corrompida, não. Claro que não.
Então, a nossa morada eterna não é aqui. Mas então, Jesus não poderia tocar naqueles homens à distância. Aqui eu aprendo algo importante para mim e para você na nossa reflexão. Quer receber algo da parte do Senhor, ainda que o mundo espiritual, mediante a fé, não à distância, nós precisamos de aproximar de Jesus mediante a fé, com determinação, com esforço, com perseverança. Precisa de um milagre? Precisa de uma bênção? Precisa de uma vitória? Aproxima de Jesus e pede a Ele. Comumente, aproximar de Jesus é quando você volta para a palavra, ou quando você vai numa casa de oração, aonde a Bíblia é ensinada como regra de fé e de prática, que tem orações, que tem louvores, que tem a pregação da palavra. Comumente, nesse local chamado casa de oração, o Senhor manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua bondade. Mas Ele manifesta também aí no seu lar, no seu local de trabalho, até no trânsito, quando você estiver ou no ônibus, ou na Uber, ou dirigindo o seu próprio automóvel, num táxi, ou de carona com um amigo, com um colega, com um vizinho, com um parente, sabe? Ele manifesta de uma maneira especial, quando nós o buscamos. Mas aqui nós vemos esses dois cegos. Precisavam de um toque do Senhor, de uma cura? Com certeza que precisavam. Clamaram a Jesus? Clamaram, e diga de passagem, um clamor bonito, um clamor inteligente, um clamor com divinas revelações da palavra, porque eles chamaram Jesus de filho de Davi e pediram misericórdia ao Senhor, porque o Senhor Deus o Eterno, a Moisés, em Êxodo, capítulo 32, 33, ele menciona que terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí por diante. Então, nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bom, é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. Mas ainda que esses dois cegos, clamando é pedindo, é suplicando, é gritando, é implorando, sabe? É orando, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. A princípio, Jesus não ouviu e Jesus não atendeu. Ainda que ele ouviu, mas tinha um momento certo dele atender. Porque clamor, meus irmãos, com palavras bonitas, saída apenas dos lábios, mas não é recheada com a fé do coração, o Senhor Jesus pode ouvir, mas ele é impedido de atender por causa da falta de fé. Pastor, mas existe isso? Sim. Evangelho do evangelista Marcos, que não era apóstolo? Não. Marcos é evangelista, como Lucas também não era apóstolo. Lucas, o escritor sagrado de Lucas e de Atos, ele era evangelista, era um médico. E Marcos também era um evangelista. Ele não era apóstolo. Pelo menos não foi chamado para isso. Aí, capítulo número 6, em Nazaré, onde Jesus viveu, porque ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele viveu após aquele período que ele teve no Egito, que ele retornou, ele foi o pai José, que na verdade era padrasto, né? Porque pai é Deus, a mãe Maria, tá certo.
Mas o pai era Deus, não era José. José era um padrasto de luxo, né? Escolhido por Deus para criar o filho amado. Aí, por divinas revelações, José, quando estava saindo do Egito, ele automaticamente recebe por inspiração para ir para Nazaré. E Jesus, em Marcos 6, ali em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres extraordinários entre os seus por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, da indiferença. Precisa do milagre do Senhor? Eu preciso, você também precisa. Então não seja indiferente com a palavra pregada. Não seja indiferente. Seja perseverante, determinado, e a sua oração precisa de sair do coração recheada só de necessidade? Não. Os cegos necessitavam de uma cura. Mas a princípio Jesus não ouviu e nem atendeu. Ainda que ouvia, ele ouviu, mas não atendeu. Aí foi necessário daqueles cegos seguir vielas afora, estrada ou rua afora. Já parou para pensar que esforço? Geralmente Jesus andava na frente, como líder. Atrás vinha o pelotão de elite, os discípulos. No texto aqui já tinha sido escolhido os 12, eles é escolhido e ungido e abençoados no capítulo número 9, na abertura do capítulo, nesse livro de Mateus. E aí, atrás vinha a multidão. Só para refrescar a sua memória, para você situar na situação, lembra da mulher do fluxo de sangue, que está nos versículos anteriores ao 27 que eu comecei? A Bíblia diz que tinha uma multidão e oprimia, comprimia o Senhor, ao ponto de perguntar quem me tocou, e Pedro, com os demais apóstolos, Senhor, todo mundo te apeta, todo mundo te toca, o Senhor vem falar isso agora, quem te tocou? É a multidão, mas ele sabia que não, tinha alguém que tinha tocado diferente. Mas já parou para pensar? Vamos voltar para o texto? Ainda que eu não saí, eu só dei um pulinho em outro texto, só para situar você do que eu estou falando. E aí, esses dois cegos foram necessários fazer uma caminhada de esforço, de perseverança, de determinação para aproximar de Jesus. Agora, você imagina o caminhar de pessoas totalmente sãs e o caminhar de outras pessoas que têm uma necessidade especial. No caso, era visão, eles eram cegos de ambos os olhos. Já parou para pensar? Naquela época não tinha cão-guia, pelo menos penso que não tinha. Cão já tinha, mas cão-guia, isso veio há pouco tempo, por causa de treinamento. Não tinha aquelas bengalas hoje, podemos chamar de bengalas inteligentes, né? Que algumas já têm um chip, que elas dão um sinal sonoro quando é necessário você atravessar uma rua, ou até mesmo tem uma vala, um obstáculo diante de você. Aquela que anda batendo, algumas delas já tem alguma tecnologia, sabe? Pois é. Tinha não. Já parou para pensar? O esforço deles. Jesus caminhou. E Jesus tinha uma residência, uma base missionária ali em Cafarnaum. Aí diz a Bíblia que quando Jesus chegou em casa, aí esses homens, dois cegos, agora eles aproximaram de Jesus ao ponto de ser tocado. Pastor, por que Jesus não atendeu eles na hora do clamor inicial? Deixa eu refrescar a sua memória. Lembra de Daniel, capítulo número 10? 21 dias ele clamou ao Senhor e jejuou,
Aí a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele clamou e arrependeu, humilhou, a ordem foi dada nos céus. Mas no mundo espiritual, houve uma barreira. A resposta não pôde vir, porque os demônios estavam, podemos assim dizer, né, fechando espaço para que o anjo do Senhor trouxesse a resposta para Daniel. Mas Daniel parou de orar? Não. 21 dias, aí a resposta chegou. Então, eu te disse no início da minha fala, que clamor bonito, mas não tem fé saindo do coração, são meras palavras de sabedoria ou de conhecimento humano. Repetir, até papagaio, se for ensinado, ele consegue falar algumas palavras. Até papagaio, sabe? Calopsita também, viu? É uma avezinha até muito bonita, sabe? Tem umas que é bem ensinada. E o papagaio eu tenho certeza que ele fala algumas palavras. Aquelas mais fáceis, ele é muito criativo, parece que é muito inteligente, e ele consegue decorar. Sim, eu sim, sim. Então, esses homens clamou, mas não foi atendido. Eles parou? Parou não. Lição para mim, para você. Continua clamando, continua buscando, continua perseverando, continua esforçando, continua caminhando, ou devagar, lento, ou apressadamente até a Jesus que você vai o encontrar. Quando Jesus chegou na casa, não é que os dois cegos também chegou? Chegou. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Versículo 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. De quem? De Jesus. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu possa fazer isso? Quer dizer então que Jesus tinha ouvido o clamor deles. Sim ou não? Mas foi impedido de responder, talvez porque a fé naquele momento não estava sendo vista. Só clamor. Mas quando a fé foi vista, naquela trajetória entre aquele local que esses cegos começaram a clamar, até essa casa, que leva a crer que é uma base missionária, que na verdade alguns historiadores dizem que era a casa de Pedro, que depois que Pedro passou a ser discípulo, apóstolo, Jesus estabeleceu uma base missionária ali. Aí eles aproximaram. Agora ele estava perto. Naquele período de caminhada, de acordo com que você caminha com Cristo, a fé precisa de aumentar. Infelizmente, tem alguns que a fé diminui, né? A confiança diminui, a perseverança diminui. Não é verdade? A santidade diminui, a pureza diminui, a verdade inconfundível da palavra do Senhor passa a começar a colocar algum ponto de interrogação. Infelizmente. Não era para ser assim no nosso meio, né? Mas acontece, sabe? Infelizmente. Que o Senhor tem misericórdia de mim e daqueles que às vezes cometem tal desvario, sabe? Que desiste, para. Mas esses homens não parou. Então, se você está clamando e aparentemente Jesus não te ouviu e nem te atendeu ainda, não para não. Prossiga, segue em frente, empreende mais vigor, mais força,
mais determinação, mais perseverança, mais confiança, medita mais na palavra, busca mais, procura ouvir mais, porque de acordo com que você vai ouvindo, a fé também vai aumentando. Naquela trajetória, alguma coisa aconteceu com esses homens. Eles não desistiram, eles não pararam, eles prosseguiram. E diga de passagem, né? Caminhar quando está tudo bem, as pernas está tudo bem, não está com dor de cabeça, não está com febre, não está cansado, sabe? Os olhos estão funcionando perfeitamente, hein? É tudo tranquilo, né? Caminha com a madame aí, ó, as lindas irmãs, né? E também os lindos irmãos. Caminha com o sapato bem apertado no pé, depois que você está com ele umas 3 ou 4 horas no pé e começa a dar um calo d'água, né? Hein? Começa a apertar e começa a ferir ao ponto do calo d'água explodir, estourar e vai quase para a carne viva, né? Aquela primeira ou segunda camada de pele ali mesmo, grossa, do calcanhar ou dos dedos, sabe? É, ali as tais das joanetes, né? Aí, menina, aquele negócio estoura, ninguém merece. Como é que você caminha? Só se tirar o sapato, né? Não é fácil. Agora, imagina esses homens. Sobe e desce atrás de Jesus, cegos, portadores de uma necessidade especial. Eles não desistiram, eles prosseguiram. Quando chegou na casa, eles aproximou de Jesus. Aí, para entender, Jesus antecipa-os, porque nos mostra, nos revela. Bíblia interpretando Bíblia. Jesus ouviu o clamor daqueles homens. Ouviu? Porque pergunta para eles. Vocês crê que eu possa fazer isso? Aí a resposta deles é, Senhor. Parece que sim, né? Pode ser, talvez, quem sabe, que tudo é sinônimo de dúvida. Não, falar isso não. Quando Jesus perguntou para eles, antecipou-os e disse para eles, vocês crê que eu posso fazer isso que vocês estão me pedindo? Eles respondem, cremos, Senhor. Aí o Senhor tocou nos olhos deles e declarou a seguinte palavra, seja feito conforme a vossa fé, ou conforme aquilo que vocês diz. E aí o que aconteceu? Imediatamente, aqueles homens passaram a ver de novo ou outra vez. Se eram cegos por causa de algum problema, de alguma catarata, de algum glaucoma, ou uma outra enfermidade visual, não sei. A Bíblia não fala que era de nascença. Não fala a idade daqueles homens. Não fala o nome daqueles homens. Mas só registra, irmãos, que na caminhada até a Jesus, a fé cresceu. Porque o que está escrito aqui, ó, credes vós que eu possa fazer isto? É uma pergunta. Disseram eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Já parou para pensar se eles não tivessem fé coisa nenhuma? Você estava seguindo Jesus apenas por seguir? Se eles estavam esforçando apenas para mostrar que estava esforçando, que eram esforçados, que eram pessoas determinadas? Já parou para pensar? Às vezes, pregador, evangeliza, prega a palavra, na hora do apelo, sabe? Muitos, não, agora não. Eu até gostei muito da palavra, sabe? Eu senti até muito bem, eu sinto até muito bem aqui, sabe? Mas eu não quero assumir compromisso agora, não, por causa disso, disso, e aí por diante. Eu vou mudar essa situação primeiro. Ah, é? Se o Senhor não tem misericórdia de você, sabe, meu amigo, minha amiga? Ser humano, mudar ser humano, só se for para pior, né? Porque para melhor não muda, não.
Apenas esforço humano, esforço do próprio homem? Não, pastor, mas eu fui ensinado que pensamento positivo é muito bom, sabe? É melhor pensamento positivo do que negativo, né? Verdade, até os médicos falam que tratar de pessoa que é positiva é melhor do que aqueles que é negativo toda a vida. Já vai sabendo que vai dar tudo errado. Mas isso não muda a vida não, viu? Que muda a vida é ter um encontro com Jesus. É arrepender dos pecados e confessar Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Aí muda a vida. No momento que faz isso, já muda. Mas precisa de caminhar. Porque a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, nos diz que aquele que perseverar até o fim, perseverar, esforçar até o fim, esse herdará a coroa da vida. Oh, que bonito, hein? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, Jesus então tocou. E não é que eles tinham fé naquele momento agora? Tinha. Seja feito conforme a fé de vocês. Os dois, viu? Não foi curado um e o outro voltou para casa cego, não. Não. Todos os dois foi curado imediatamente, diante do toque de Jesus. O Senhor Jesus te toca nesse dia, te toca nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Quando temos fé, aproximamos de Jesus, ele nos toca de uma maneira extraordinária. E diante do toque dele, nada permanece da mesma forma. Sim ou não? O texto começou com 2 cegos clamando. E terminou agora de que maneira? Com esses 2 homens contando para todo mundo. Desobedeceu até a Jesus, né? Jesus tinha uma maneira bonita, que ele fazia um milagre e proibia a pessoa de falar. Conhecendo o ser humano como Jesus conhece. Ele é o Criador, né? Ele é aquele que nos criou. Ele tem, com certeza, todo o manual do fabricante, é ele que tem. Todo fabricante tem um manual. Você compra um carro, da marca que for, vem um manual, sabe? E esse manual, o fabricante conhece o que é que ele fez. Ainda que nem todas as peças foram feitas por ele, foi apenas montado, que no Brasil, basicamente, não tem uma fábrica de automóvel, podemos assim dizer. Tem montadora, ou seja, peças são feitas, motor num lugar, lataria, portas, capô, sabe? Para-brisa, caixa de câmbio, o automático, o mecânico, é feito em outro lugar, motor em outro lugar, e aí por diante. Velas em outro lugar, válvulas em outro lugar, cano de descarga em outro lugar, assoalho em outro lugar, amortecedor em outro lugar, e aí por diante. Marcador ali conta giro, os computadores de bordo, sabe? Os componentes eletrônicos, tudo. Cada um feito num lugar diferente. Às vezes até feito fora do país, sabe? Mas ele tem o manual do fabricante, sabe? Pois é, Jesus é o fabricante do ser humano e também tem um manual, e manual perfeito. O outro manual pode falhar, mas o de Jesus não falha. E aí Jesus tocou naqueles homens e proibiu eles de falar. Olha, os ameaçou severamente. Não fala para ninguém o que foi feito com vocês, tá bom? Como não falar? Pois os homens eram cegos, agora eles estão vendo. A hora que alguém encontrasse eles conheciam, rapaz, ontem eu te encontrei, você estava ceguinho mesmo. Mas hoje você já está vendo que é uma beleza. O que aconteceu? Que milagre é esse? Onde você recuperou essa visão? E aí? Jesus de Nazaré. Jesus Nazareno. Foi ele que me tocou. Eu fui até um culto dele e recebi uma grande vitória, uma grande bênção, um grande milagre, sabe? Mas Jesus está aqui, eu não estou inventando, não. Não estou inventando, sabe? Aqui, ó. E os olhos lhe abriram. Como termina que se conta. Os homens iniciaram o texto cego mesmo, portador de necessidade especial. Cegueira não é desonra para ninguém. São mulheres como outras
As outras são jovens como os outros, adolescentes como os outros, juniores como os outros, criança como os outros, homem como os outros. Não tem nada de diferença. São trabalhadores honestos, esforçados, e aí por diante. Mas começou o texto cegos. E o texto agora termina com eles o quê? E os olhos se abriram. Jesus ameaçou dizendo, olhai, que ninguém o saiba. Em outras palavras, não conta para ninguém, viu? Como se diz um ditado popular, que não sei se é verdadeiro ou não. Boca de siri. Não fala para ninguém, fica calado. Tem jeito de ficar calado? Não tem, né? Diante de um encontro com Jesus, quem pode ficar calado? Eu encontrei com Jesus um dia, ou na verdade Jesus que me encontrou, me salvou, me libertou, me perdoou, me abençoou. Desde aquele dia do meu encontro com ele, sabe? No ano de 99, até o dia de hoje. Eu não cessei de falar do amor, da bondade do Senhor e nem posso. Como é que eu vou deixar de falar de um Senhor que só me faz o bem todo dia? Fogo de vida, saúde, paz, alegria. Abençoa meu casamento, abençoa a filha, sabe? Me confiou um ministério de pregar a palavra, que isso é um privilégio. O que eu estou fazendo aqui, ó, isso é um privilégio. Trazer essa mensagem tão simples, mas tão viva e tão genuína para você. O texto parece que foi escrito agora, nesse momento. Vou te falar a hora que é agora, mas eu só posso te dizer, mês de janeiro de 2023. Sabe? O texto começou com 2 cegos, mas agora terminou com 2 homens curados e agora pregadores da palavra de Deus, né? Porque é o versículo 31, ó, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Fechei a minha Bíblia, tá bom? Divulgaram a fama, em outras palavras. Eles se tornaram grandes evangelistas. Ô meu irmão, minha irmã, não importa o que você está vivendo hoje. De repente você não está vivendo o melhor hoje. De repente está com problema, dificuldade, luta, tribulação, ou até enfermidade, como é o caso desses 2 cegos, sabe? Mas tiveram encontro com Jesus, aproximaram tanto de Jesus que ao ponto de ser tocado. E esse toque aqui é um toque físico, tá? Como estou tocando aqui na minha própria testa. O pastor cortou o cabelo, o cabelinho está bem baixinho, mas ó, tô entre os 2 olhos aqui, ó, tá vendo? Foi um toque, como se fosse aqui, ó, tocou com os 2 dedos, talvez os 2 polegares, com as 2 mãos, não sei, nos olhos dele. Só pode tocar em quem está perto. Ainda que o mundo espiritual não há distância. Mas só pode tocar quem está perto. E agora eles estavam perto de Jesus. E o texto nos mostra que Jesus ouviu o clamor deles, sim. Mas era necessário eles passar por uma provação de perseverança, de determinação, de esforço. Às vezes o Senhor quer de você, aqui, ó. O Senhor quer de você esforço, determinação, perseverança. Confiar mais, acreditar mais, buscar mais, aproximar mais dele. Seu lar ser restaurado, seu casamento ser restaurado, você receber a cura, receber a libertação, ser salvo, transformado, próspero, bem-sucedido, vitorioso. Os homens começaram clamando, orando e terminou pregando. Pois é, eu também comecei orando e estou terminando pregando. Vamos orar no nome de Jesus? Como termina que se conta. Começou com 2 homens cegos clamando. Terminou com 2 homens curados e pregando. Que você seja, ainda que está cego hoje para a palavra de Deus, mas seus olhos serão abertos e você será um pregador, uma pregadora, um ministro do Senhor, no nome de Jesus. Tu crê nisso, meu amigo, minha amiga? Meu irmão, minha irmã, você que esfriou na fé, caiu da graça do Senhor.
voltarás a pregar, não muito depois desses dias. Você crê nisso? Voltará a louvar, não muito depois desses dias. Voltará a tocar violão, guitarra, contrabaixo, piano, teclado, ou órgão. Se for das igrejas mais tradicional, às vezes tem piano e órgão, né? Pois é. O instrumento de sopro vai voltar a tocar, tá bom? No nome de Jesus? Amém? Você recebe essa palavra? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder entregar a tua palavra viva, genuína e eficaz aos corações nesta manhã, nessa tarde e nessa noite. Meu Deus, que essa palavra encontrou corações quebrantados, contritos e humildes. Não desprezará o Senhor. Pai, salva este homem, salva esta mulher, cura essa moléstia dos olhos, dos ouvidos, dos rins, do pâncreas, do fígado, do coração, dos pulmões, da coluna, das articulações, dos músculos, dos tendões, dos ligamentos. Senhor, em nome de Jesus, o aparelho digestivo, reprodutor, respiratório, auditivo, cura, Senhor. Toca com o teu poder e com a tua graça. Eu estou lhe pedindo em nome de Jesus, Pai, onde a tua palavra é ensinada, pregada, cura das moléstias, cura as moléstias, restaura lar, restaura casamento, restaura a família, Senhor, de uma maneira especial. Que haja reconciliação para esse, meu Deus, que caminhava bem, mas parou. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Paraliso com as enfermidades, com as dores, com os caroços, com os nódulos, com os tumores, e dou uma ordem, enfermidade física, espiritual, emocional. Desaloja, pata em retirada, no nome do Senhor Jesus. Eu estou ministrando cura nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. É no nome do Senhor que eu oro. Eu abençoo lares, famílias, trabalhos, vida espiritual, emocional, física. No nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fico em paz, permaneça em paz. Que Deus em Cristo os abençoe, os guarde, os proteja e continue os livrar do mal. Em nome de Jesus de Nazaré, graça e paz, amados. Inscreva no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, acione o sininho. Quando você vê a mensagem, dá um like, joinha. Ali nos comentários, fala ali na cidade que você está vendo a mensagem, qual estado brasileiro, ou se for fora do país também, sabe? Aonde for. Que Deus te abençoe, graça e paz. Até uma próxima oportunidade, querendo o nosso Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado e abençoada. Em nome do Senhor. Amém.